Transporte. 7h30. Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Giovana Marquezini. Bom dia, Giovana, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Ontem foi uma data importante de prevenção de algo, uma data não muito divulgada, pelo menos. Né? Uhum. A data aí de combate à retinoblastoma. O que é o retinoblastoma? Vamos lá. Na verdade, essa era uma data que, se eu não me engano, já existe há alguns anos que é de conscientização, né? Mas ela veio a ficar um pouco mais famosa, vamos dizer assim, por conta do caso da filha do Tiago, que é aí um apresentador a nível nacional que acabou expondo isso para a população, né? Isso. Então, assim, o que é o retinoblastoma? O retinoblastoma é um câncer ocular que acomete as crianças. É um câncer raro, porém, quando a gente pega a faixa etária da infantil, a faixa etária pediátrica, é o câncer ocular mais comum da infância. E as consequências que ele percorre, se não tratado, são muito drásticas, né? Envolve cegueira, pode envolver óbito da criança. Então, por conta disso, essa conscientização, e aí a gente precisa agradecer muito essa exposição que nós tivemos na mídia de 2 anos para cá, por conta do 1 ano ou 2 anos para cá, por conta da filha do Tiago, para que isso tenha realmente mais acesso à população de uma forma geral, essa conscientização. Nós temos... Eu vou perguntar sobre... Eu não sei se a senhora faz saúde pública, não, né? Não. Mas, lógico que isso não escolhe classe de maneira nenhuma. Uhum. De maneira geral, a gente já tem uma dificuldade no tratamento de câncer na rede pública. Eu estou falando aqui só da rede pública no momento. Na rede pública você já tem uma certa dificuldade no tratamento. Apesar de leis, né? Você tem aí o primeiro atendimento, depois de diagnosticado, em 60 dias tem que haver o primeiro atendimento, mas é só isso, né? Porque se fosse curar no primeiro atendimento, tudo bem, né? É só o início de um tratamento que depois a gente tem assistido, acompanhado e visto alguns casos bem ao redor da gente aí, às vezes, de que as chances são muito menores por conta desse atendimento que não é a contento na saúde pública. Quando se trata desse retinoblastoma, ainda tem a questão eu vou colocar aqui desconhecimento por conta de você ter dito, de 1 ano para cá teve um pouco mais de incentivo, de visualização, de pessoas buscarem saber o que é. E nós estamos falando de algo que precisa de urgência no tratamento. Exatamente, mas antes disso, assim, claro, como qualquer outro câncer, a partir do momento que você diagnostica, tem toda uma série de exames, de tratamentos, às vezes cirúrgicos, quimioterapeutas e etc., que você precisa realizar, né? E aqui só fazendo um pequeno parênteses, na área pediátrica, tá bom que a nossa cidade é um pouco mais carente, mas a nível de Brasil, a gente consegue sim encaminhar as crianças de uma forma facilitada, não é tão difícil assim, para instituições como a C. Camargo, GRAAC, Hospital Amor em Barretos. Tem lá uma certa dificuldade, como qualquer rede SUS tem, como também qualquer rede particular a gente encontra. Como todos os procedimentos. Mas o ponto-chave aqui é realmente a prevenção. E o que é a prevenção? É simplesmente conscientizar pai e mãe de que eu preciso levar o meu filho na consulta oftalmológica no 1º e no 2º ano de vida, que não é tão difícil assim. Né? Então, assim, a criança no seu 1º ano de vida, seja uma criança que vai fazer o acompanhamento no posto de saúde, seja uma criança que faz o acompanhamento em consultório particular, no seu 1º ano de vida, minimamente ali ela passou 2, 3 vezes no pediatra.
E esse pediatra, ele pode tanto encaminhar, como ele também pode realizar, por exemplo, o teste do reflexo vermelho, que é um teste simples de ser feito e que nesse teste a gente já consegue identificar um dos primeiros sinais do retinoblastoma, que é aquele reflexo mais esbranquiçado e não é um reflexo vermelho propriamente dito, né? Tem algumas outras situações que os próprios pais podem identificar e buscar esse atendimento. Com que idade que deve ser levado ao oftalmologista? Ao oftalmo. O oftalmo pediatra. Como que funciona a rotina da criança na oftalmologia, né? Ela nasce e aí ali na maternidade ou nas primeiras 72 horas de vida, ela faz o teste do reflexo vermelho. Esse teste ele é feito pelo pediatra, pelo enfermeiro obstetra. Algumas poucas vezes, quando eles não conseguem, eles mandam para o oftalmo para poder realizar. Infelizmente, no nosso estado, não é obrigatório fazer antes da alta da maternidade. Mas geralmente é feito, são muito poucos os casos, inclusive do SUS, que essas crianças saem da maternidade ou saem ali dos seus primeiros 7 dias de vida sem fazer esse exame, né? Se eu fiz o exame e tá tudo bem, ótimo. Eu vou seguir com essa criança e eu vou fazer a primeira consulta dela com o oftalmopediatra entre 6 meses e 12. Então, ali no seu primeiro ano de vida. E essa consulta, ela é essencial, porque além da gente buscar alterações que lembrem o retinoblastoma, a gente tem uma série de outras doenças oculares da infância que também aparecem nessa faixa etária e que também precisam ser tratadas porque podem evoluir com cegueira. Então aí fiz com 1 ano, tá tudo bem? Posso retornar a cada 1 ano com essa criança no oftalmo. Ou então, se você não tiver realmente condições, a sua cidade não tem realmente condições, não tem profissional da área, você faz um primeiro ano de vida, depois segue com ela ali na idade escolar, porque na idade escolar é essencial que essa criança passe por uma primeira consulta. Vinícius. Ok, bom dia, Bom Giovana. dia. Sempre um prazer te receber. Hoje bem acompanhada, e você tem 2 pessoas aqui no estúdio, né? Você e teu filhinho tá quase saindo aí, né? Logo vai sair. Mas o que eu quero te perguntar, amiga, te aproveitar aqui como oftalmologista. Estamos num período muito quente, né? Muito seco, né? Isso impacta aí na incidência, né? de doenças, né? De patologias, a questão da secura dos olhos, da incidência de luz também, né? Sabemos que aqui tem um índice grande de cataratas também por isso, né? Que tipo de orientação, como que é a realidade nossa aqui, né? Clínica, né? Específica aqui de Mato Grosso, né? E que tipo de orientação você pode dar, né? Para o público de forma geral, usar mais óculos escuros, né? Se cuidar mais colírio, enfim, né? Sim. A gente estava até comentando um pouquinho antes de começar o programa, a incidência luminosa, a incidência de sol, ela não tem muita relação em ter ou não catarata, né, principalmente. Porque, primeiro, a gente precisa esclarecer aqui. Há uma dúvida muito grande da população. Catarata não é aquela pelinha que nasce na parte de fora do olho, ali naquela parte colorida. Isso aí chama-se pterígio. Catarata é o envelhecimento de uma lente que a gente tem dentro do nosso olho. E isso não tem a ver com exposição solar. Isso tem a ver com o uso de algumas medicações, algumas doenças, mas principalmente é fisiológico. Ou seja, eu vou envelhecer, o meu olho envelhece e eu tenho catarata, tá? Então, em relação à secura, a essa incidência mais aumentada de sol que nós temos aqui, a gente a gente deve usar os óculos solares, né? Porque eles auxiliam, eles bloqueiam essa luz excessiva, que dá uma sensibilidade maior. E os usos de colírios lubrificantes, são as lágrimas artificiais. Os colírios lubrificantes, eu gosto muito de lembrar as pessoas que eles não são água que a gente pega e pinga no olho. Então, não dá para você ir lá na farmácia e escolher como você escolhe uma banana no mercado e começar a usar. O ideal é realmente que ele tenha sido prescrito por um profissional que tenha avaliado o teu olho. Porque a gente tem colírios lubrificantes que eles são para olhos mais oleosos, nós temos colírios lubrificantes que são para olhos mais secos. Então, se você faz a troca, não vai funcionar e você vai continuar tendo esses sintomas de olho mais ressecado. E no caso do glaucoma, tem alguma relação entre a incidência solar, a secura e a incidência de glaucoma? Não tem. Assim, o que a gente vê nos pacientes com glaucoma, principalmente aqueles com glaucomas avançados, que precisam usar 2, 3 colírios, é que
pela quantidade de colírios que se usa e a quantidade de conservante que tem nesses frascos, é um olho mais sensível. Então, acaba que ele sofre um pouco mais nesse período de mais secura que a gente vive agora, tá? Ok. Com relação a lentes de contato, as pessoas gostam de mudar, né? De mudar, de parecer diferente. E o que ele não tem é justamente o que ele acha precisar. No caso do corpo humano, nós temos aí inúmeros procedimentos e cada Sim. dia tem um diferente para você mudar a sua aparência, enfim, ficar mais ou menos do jeito que você imagina, né? E tem a questão das lentes de contato. Tem, lógico, as pessoas que usam lente de contato porque precisam, é uma alternativa ao óculos, né? Sim. Agora tem as outras pessoas que querem só uma coloração diferente, né? Quais são os cuidados e os conselhos, né? Principalmente a galera que não precisa. Não precisa exatamente usar uma lente de contato. Sim, hoje em dia nós temos vários desenhos diferentes de lentes de contato, né? Nós temos aquelas... Para as pessoas que já usam de uma forma regular, né? Que usam aí para substituir o óculos, elas conhecem mais e aí a gente acaba até oferecendo essas outras lentes de uso que vão durar um mês, que podem durar um pouco mais de tempo, mas são pessoas que geralmente já têm esse conhecimento, essa técnica para manusear. As outras pessoas que usam mais por estética, o ideal é que elas optem, a primeiro momento, por uma lente de descarte diário. Ou seja, aquela lente que ela vai colocar no olho, vai usar naquele período que ela quer ficar com o olho daquela determinada cor. Ou se não for para colorir o olho, seja só para um evento, um casamento que você não quer ir de óculos, alguma coisa assim, são as de descarte diário. Porque como você vai pôr e você logo em seguida vai tirar e vai jogar fora, o risco de contaminação é praticamente nulo. Né? O que todo mundo tem que ter de cuidado? Primeiro, higienizar bem as mãos, né? Isso é uma coisa básica. Então, antes de você manipular colírio, principalmente lente de contato, você tem que estar com as mãos bem limpinhas. Higienizar bem as mãos, respeitar o tempo de uso, a quantidade de horas por dia de uso de cada tipo de lente de contato, o tempo de uso recomendado. E também aquelas pessoas que vão usar as lentes que vão durar mais dias, tem lentes semanais, lentes de 30 dias, que elas também utilizem a loção correta de higienização que fica dentro do frasquinho e também faça a troca do frasquinho do jeito que é recomendado. Então, de uma forma geral, não é muito difícil usar a lente de contato. Hoje em dia, graças a Deus, é muito mais seguro a gente usar essas lentes. Mas nós precisamos lembrar que é um objeto que nós colocamos diretamente no nosso olho. Então, aquela coisa aquelas pequenas noções de higiene e responsabilidade a pessoa precisa ter, tá? Sobre as pessoas hoje trabalham muito tempo, né? Ficam muito tempo expostas à luz de computadores, aos monitores. Tem 2 aqui na minha frente. E outros que trabalham o dia todo. Prejudica? Funciona aquela tal da... Você tropeça nesses anúncios, né? Óculos que filtra a luz azul, que não sei o que, para descanso. Funciona isso? É recomendado? E que tipo de prejuízo pode ter uma pessoa que fica muitas horas na frente do computador? Vamos lá. Isso ainda saiu um artigo, se eu não me engano, deve ter uns 30 dias, ou quase isso, que foi publicado. Na verdade, é uma revisão de literatura, né? Um grupo de médicos pegaram cerca de 17 ou 20 artigos sobre essa incidência da luz azul, sobre esse filtro, para saber realmente se funciona, se não funciona, se é só coisa de comerciante para poder vender mais caras as coisas. Ou vender alguma coisa. E o artigo, apesar de ser muito bem escrito, ele também não chega a muitas conclusões. O que a gente sabe, né? E a gente já sabia disso quando esse filtro de luz chegou pra gente no consultório, chegou no mercado para as óticas embutirem nas lentes. É um filtro que realmente ele filtra, vamos dizer assim, essa luz esbranquiçada que é a luz dos monitores. No entanto, ele não tem tanto impacto assim
na alteração da melatonina, que era uma coisa que era muito falada, né? A melatonina é aquele hormônio que nos induz ao sono, então falava-se muito que essa luz excessiva e etc, ela alterava o ciclo da melatonina, o ciclo natural que nós temos, e por conta disso a pessoa ou não dormia bem, ou ia dormir muito tarde, assim por diante. Nesse artigo, esses cientistas, esses médicos, eles não chegaram à conclusão de que realmente há esse impacto, não tem como comprovar isso. Também não tem como comprovar de que essa luz ela vai causar esse cansaço visual, que era uma outra vertente que se utilizava-se muito para a venda desse produto, né, para embutir esse produto nas lentes. Porque nós dizíamos, né, e a gente ouvia isso muito das indústrias, de que horas excessivas na frente dessa luz, dessa exposição dessa luz, causava o que a gente chama de astenopia, que é um cansaço visual. E que esse filtro facilitaria esse descanso aí. Então, esse artigo também vem mostrando pra gente que não é bem assim, que não tem como realmente comprovar de que essas lentes, elas funcionam. O que a gente tem e que não funcionam também. Exatamente, não fala nem a favor nem contra, né? O que a gente tem? Nós temos o que a gente chama de medicina baseada em evidência. É aquilo que eu vejo no meu consultório. Então, eu prescrevo para você uma lente de filtro azul e você me dá esse feedback de que há um certo conforto visual maior. Não são todos os pacientes, tem pacientes que realmente não fez diferença na vida dele. Porque tem o que veio comercial e já acha que precisa. Exatamente. E aí você vai falar com ele depois, ele fala que é maravilhoso. Mas fala com ele depois de um ano. Exatamente. Ele tá usando. Exatamente. Então, assim, essa medicina baseada em evidência, para todas as áreas, é algo que a gente segue muito. Porque é algo até muito mais fácil e mais prático da gente ter esse feedback do paciente, né? Alguns pacientes, principalmente aqueles que passam 6, 8 horas em frente a essas telas, eles respondem bem nesse sentido do cansaço visual, mas não tivemos nenhuma assim, evidência sobre a questão da melatonina. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que a exposição a telas, de forma geral, até mesmo a televisão, 2 horas antes de você ir para a cama, vai alterar o seu ciclo do sono. Mas isso é independente se você está de filtro de luz azul ou não. É mais pela exposição realmente daquelas luzes, daquele estímulo que faz aquele estímulo cerebral. E uma coisa que eu gosto muito de pontuar aqui é porque, claro, nós temos óticas que são maravilhosas, que não vão ofertar esse tipo de serviço para ganhar dinheiro, né? Mas nós temos todas aquelas outras que não agem dessa forma. E aí, tem a internet, né? Exatamente. O e-commerce, vou Exatamente. te falar. Então, assim, eu gosto muito de pontuar isso, principalmente para os pais, porque eles vêm com essa sensação de que se eu vou embutir esse tratamento a mais na lente dos meus filhos, eu tenho aquele aval, aquele falso aval, de que eu posso largar essa criança horas do dia na frente da televisão, do celular, do computador e etc. E a gente já sabe, isso não é mentira pra ninguém, só que se você abrir o seu Instagram agora, você vai encontrar alguém falando sobre isso, das alterações neurológicas que a gente encontra nas crianças que são expostas a telas de uma forma precoce e de uma forma muito extensa. Então, são coisas que a gente precisa prestar mais atenção. Bom, o piscar é absolutamente necessário, né, para a visão, que lubrifica e tal, e impede que resseque. Tem algum estudo que diga que essa exposição, tanto ao celular quanto prejudica isso, que o seu cérebro fica mais ligado e aquele comando para piscar? A gente está falando quando você fala em piscar, você não para de piscar. Sim. Você lembrou que você pisca, mas é uma coisa involuntária que Exatamente. você faz o dia todo, né? Você não sabe quantas vezes você pisca por dia ou por minuto, você não sabe. Por quê? Porque você não comanda isso, né? É involuntário. Mas tem algum estudo que diga que você, na frente do computador ou do celular, você tem uma diminuição nisso? Sim, isso é uma coisa que a gente já sabia de muitos anos atrás. Eu falo, desde antes de eu entrar na residência para fazer oftalmologia, a gente já sabia disso. Diante de telas, qualquer uma que sejam, nós piscamos realmente menos.
É uma coisa involuntária, você não percebe que você pisca menos. E é a mesma atitude que a gente tem diante de situações de fuga, né? De perigo. Então, nós tendemos a piscar um pouquinho menos quando nós estamos mais concentrados. E nas telas isso acontece. Qual que é o principal problema das telas? É porque, geralmente, você está ali diante, você vai piscar menos, você induz uma produção menor da lágrima e geralmente, pelo menos aqui na nossa cidade, nós estamos nas telas com um ar-condicionado associado. Então já tem baixa umidade relativa. Exatamente, então já é assim, são coisas que vão casando ali para que você tenha essa sensação de que seu olho está mais ressecado e, consequentemente, no final de 2, 3 horas de trabalho, você sente aquele cansaço visual. Pois aí, no piscar acabou. Chegamos no final aqui do nosso tempo, né? Quero agradecer aqui a médica Giovana